Olá, alunos, tudo bom? Sou o professor Carlos Vinícius. Vamos fazer uma apresentaçãozinha rápida das relações trigonométricas no triângulo retângulo, seguido de uns poucos exercícios, tá? Esse vídeo vai ser até relativamente curto. A ideia é que durante os exercícios vocês pausem, né? Quando estiver no enunciado, tentem resolver e em seguida vocês continuem, né? Para ver como foi a sua resolução, comparada com o que eu estou apresentando. Acredito que assim o aprendizado será melhor. Ok, pessoal? Então, o que temos que guardar, pois é cobrada a memorização das avaliações. O que eu estou dizendo é que é importante algumas relações trigonométricas do triângulo você ter guardado, que em alguns exercícios de vestibulares eles não informam, outros informam, mas de qualquer forma é melhor você ter guardado essas principais, né? Então, né, o seno, o cosseno e a tangente, e esses ângulos notáveis. Né? Então, isso aqui tem que estar memorizado por vocês. Em alguns exercícios de vestibular, eles não fornecem, né, esses dados, então você tem que ter guardado, tá certo? Outro lembrete interessante é essa relação. Né? Nesse triângulo retângulo, você tem que o seno de alfa é o cosseno de 90 menos alfa. Né? A gente consegue perceber. Então, se você pegar então o cosseno de 30, ele será o seno de 60, né? O cosseno de 60 será o seno de 30, ok? Então, essa relação você precisa ter também, mas não precisa decorar, obviamente. E aqui a gente vai usar principalmente quando a gente estiver vendo, né, o cosseno lá na lei dos cossenos e a lei dos senos, tá certo? Que o seno de alfa é o seno de 180 menos alfa, já o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de 180 menos alfa. Então, isso aqui é o básico, o bem elementar que você precisa ter, tá ok? Vamos então algumas aplicações. Então, nosso primeiro exercício, um piloto em um avião voando a 10,5 km de altura avista duas pequenas cidades à frente da aeronave. Os ângulos de depressão em relação às cidades são 30 e 60 graus, conforme a figura abaixo. Então está aqui, tá? Então ele está voando, avista as cidades e o ângulo de depressão. Então quando ele vê a cidade A, ele está com 30 graus, ele vendo a cidade B, um ângulo de depressão de 60 graus. Então ele pergunta então qual é a distância entre as cidades A e B, tá certo? Então aqui você daria uma pausa, tentaria resolver o exercício e só depois então você prosseguiria, ok? Vamos ver uma possível solução, né? Então, está aqui. Eu vou então atrás das distâncias e atrás da distância de x diretamente, não seria possível, né? Apesar de você conhecer esse ângulo aqui de 30 graus, mas você não tem mais dimensão nenhuma. Então, vou achar primeiro um y e depois ir atrás de x. Então, a primeira relação que podemos ter, considerando aqui, né, ó, esse triângulo, se o ângulo é 90 graus e aqui é 60, é porque esse ângulo é 30. E fazendo a tangente de 30 nesse triângulo, né, do avião à cidade B, o ângulo reto, você tem cateto oposto, y, cateto adjacente 10,5. Então, tangente de 30 é y dividido por 10,5. Aquilo que eu disse, né, você tem que ter na cabeça a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 é igual a y sobre 10,5. E encontramos o nosso y 3,5 vezes raiz de 3. Achando o y, podemos agora ir atrás da distância que está nos interessando, a distância x. De novo, aplico a tangente de 30, mas agora aqui ó, no triângulo maior, cidade A, avião, ângulo reto, certo? Então, ângulo, né, duas retas paralelas, ângulos alternos e internos, aqui é 30 graus. Então, esse ângulo 30 graus, eu faço de novo a tangente de 30, 10,5, agora dividido por x mais y. Mas o y nós já encontramos, né? Então, desenvolvendo as contas, multiplicando o cruzado, vamos chegar ao resultado, então,
Aqui eu tenho x raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 3,5 vezes 3 é 10,5. Passando ele para lá, então x raiz de 3 é 21. Passo o raiz de 3 dividindo, racionalizo e acho x 7 raiz de 3 quilômetros, tá? Outra forma que não coloquei aqui, que você poderia ver, é que se aqui é 30, né? E aqui é 60, é porque esse ângulo aqui é 30. Mas eu sei que esse aqui também é 30. Então, esse triângulo que vai da cidade A, cidade B e avião, é um triângulo isósceles. Então, se aqui é x, essa distância aqui também é x. Como eu já tinha achado o y, e aqui é 30 graus, eu sei que o seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. E chego também nesse resultado. Tá certo? Bom, próximo exercício, esse aqui do Enem. Então, para decorar um cilindro reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal, que forma 30 graus com a borda inferior. Então, está aqui o desenho. Então, repare, eu vou enrolando o papel no cilindro e no final ele fica com esse aspecto. O raio da base desse cilindro é 6 dividido por π, e ao enrolar a faixa obtém esse formato aqui, de hélice, da figura 2. Então, qual é o valor da altura do cilindro? Tá certo? Então, aqui você de novo para, né, dá uma pausa no vídeo e busca a sua solução. Vamos à solução. Repare, né, que A até B, ou seja, esse cateto aqui, na verdade, é o comprimento da circunferência, né, porque eu estou desenrolando o cilindro aqui. Aqui é o comprimento da circunferência, que é 2πr, e eu estou querendo saber a altura do cilindro. Então agora fica fácil, né? Depois desse entendimento de que vê que esse cateto, na verdade, é o comprimento da circunferência. Então a tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, h sobre 2πr, substituindo o valor de r que foi dado, né? O raio da base, 6 dividido por π, facilmente chegamos então à altura do nosso cilindro, que é 4 raiz de 3 centímetros. Certo? Para finalizarmos, vamos para esse último exercício que eu considero assim um desafio. Né? A figura abaixo representa um quadrado, ABCD e dois triângulos equiláteros. Então tem um quadrado e dois triângulos equiláteros iguais, de lado 2. Ele quer que você calcule o lado desse quadrado. Então, de novo, né, pessoal? Pausa, tentar resolver. Ok, vamos para uma possível solução. Então, estou traçando aqui BD, ou seja, o D eu obtenho como prolongamento dessa altura do triângulo equilátero BC que eu estou traçando. Então, repare, tracemos BC, que é a altura do triângulo equilátero, prolongando até D, encontrar o outro lado do quadrado. Então, BC é a altura do triângulo equilátero, que nós sabemos que é L raiz de 3 sobre 2. Mas como o lado do triângulo foi dado é 2, quer dizer que o BC é raiz de 3. Então, achei esse BC aqui, raiz de 3. AB é 1, né? Porque a altura do triângulo equilátero também é mediana, ou seja, divide seu lado ao meio. Como o lado é 2, AB é 1. Já EF, como o lado, eu estou chamando o lado de quadrado de L, né? Então, o lado de quadrado de L, se o lado do quadrado é L, é F, e eu sei que o lado do triângulo é 2, então é F, é L menos 2, o lado do quadrado menos o lado do triângulo. Sendo L o lado do quadrado. CD, como AF é o lado do quadrado, eu sei que BC é raiz de 3, então CD é o lado menos BC, ou seja, CD é L menos raiz de 3. Por outro lado, temos que EF, a gente já viu L menos 2, mas como AB é igual a DF, né? AB é igual a DF, DF também é 1. Logo, DE
o segmento DE desse triângulo aqui vai ser DF, que é 1, menos EF, que é L menos 2. Então, DE é 3 menos L. Agora, observe o triângulo ABC e o triângulo EDC. Eles são semelhantes, porque aqui, como sendo a altura de um triângulo equilátero, ele também é bissetriz. Então, esse ângulo é 30 graus. Como aqui é 60, aqui é 30. Aqui, oposto pelo vértice, então o ângulo DCE também é 30. Então, aqui é 60, aqui é 60. Então, esses triângulos são congruentes. Aplicando a congruência, eu tenho o quê? BC, né? Ó, em frente ao ângulo de 60 graus, BC, em frente ao ângulo de 60 graus, CD, está para AB, né? Em frente a 30 graus, DE, em frente a 30 graus. Substituindo os valores, BC, a gente já tem raiz de 3. DC é L menos raiz de 3. AB é 1 e DE 3 menos L. Desenvolvendo, né? Multiplicando o cruzado. Então, eu tenho raiz de 3 que multiplica 3 menos L, 1 que multiplica L menos raiz de 3, né? Fizemos o cruz credo aqui, como conhecido, né? Então, fazendo a distributiva, 3 raiz de 3 menos L raiz de 3 é igual a L menos raiz de 3. Jogando L, raiz de 3 para o lado direito e menos raiz de 3 para o lado esquerdo, chegamos, então, que L raiz de 3 mais L é 4 raiz de 3. Colocando L em evidência, fica L que multiplica raiz de 3 mais 1 igual a 4 raiz de 3. Passando raiz de 3 mais 1, dividindo, racionalizamos, então chegamos que L é 2, que multiplica 3 menos raiz de 3 centímetros. Ok, pessoal? Então, foi só para a gente dar o pontapé inicial. Aqui só falando das relações trigonométricas do triângulo retângulo e algumas de suas aplicações, tá ok? Então, até um próximo encontro e estamos à disposição.